Gente que anda com Deus reconhece que há uma similaridade entre o contexto de Esther e Assuero e o pecador diante do Senhor. Havia uma sentença de morte por parte do decreto de Amã, com a autenticação do anel real. Portanto, diante da lei dos medos e persas, esse decreto não poderia ser descumprido, nem pelo rei, porque ali estava o seu anel real, dizendo que esse decreto vem por parte do rei. Essa sentença de morte era para todo o povo judeu, incluindo Esther. E eu quero chamar a sua atenção, portanto, para o decreto de Deus para todo pecador. Há sobre a raça humana uma sentença de morte proferida pelo próprio Deus. Se você não gosta do que a palavra de Deus diz, por não ser politicamente correto, ou porque tem discurso de ódio, me desculpa dizer a você que Deus não está preocupado com a minha nem com a sua opinião. Deus é Deus, Ele é santo, soberano, Ele é justo. O pecado ofende a santidade de Deus. E eu quero chamar a atenção para os crentes que aqui estão hoje. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, preste muita atenção, porque há uma sentença de morte sobre a sua cabeça. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Destituído significa que a pessoa tinha uma posição e foi destituída. Como o imperador, por exemplo, Dom Pedro II, que foi destituído do trono e exilado. Destituído significa você perdeu o direito de estar na presença de Deus e usufruir da glória de Deus, de ter comunhão com Deus neste mundo e na eternidade. Eu quero chamar a atenção dos crentes, porque muitos crentes estão vivendo numa letargia espiritual, sem se lembrar desta maldição que pesava sobre a sua cabeça, da ira de Deus sobre você, e tem banalizado a vida cristã, e tem banalizado a sua vida diante de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23a. Desde o jardim, o ser humano, ao pecar, morreu. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Adão e Eva viveram. Sim, fisicamente sim. Mas houve a separação entre Adão e Eva e o Senhor. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, você está vivendo sem a presença e comunhão com Deus, sem a vida eterna que usufruímos como crentes aqui, agora e na eternidade com o Senhor. Você que já passou da morte para a vida, a Bíblia diz, não é porque você foi chamado para a liberdade que você vai viver no pecado. Esse não é o pensamento de um crente. Eu sou livre para ser servo de Jesus Cristo e não servo do pecado. Havia uma sentença de morte contra os judeus, há uma sentença de morte contra a raça humana. E se você é crente em Jesus Cristo, então você saiu da morte para a vida. Mas se você ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, a ira de Deus ainda permanece sobre você. Jesus foi bem claro quando ele disse, eu não vim para julgar e condenar o mundo, eu vim para salvar. Todo aquele que crê em mim passou da morte para a vida, mas quem não crê em mim, a ira de Deus permanece sobre ele.